E aí, nesse livrinho aqui da busca da santidade, ele vai falar agora, ó, então você entendeu que você tem que fazer isso. Agora, como que você faz para crescer na prudência? Vamos olhar agora de modo mais prático. Como que eu faço para crescer na prudência? Aí, ele vai falar aqui de graus de santidade, no caminho de santidade. Primeiro ele vai falar para nós, os principiantes. Então o que nós, os principiantes aí no caminho da santidade, precisa saber? Ele fala, olha, a sua principal preocupação, Otávio, como iniciante nessa busca da santidade, deve ser a de conservar a graça de Deus. E não voltar atrás dessa decisão que você fez, Otávio, de buscar agradar a Deus com a sua vida. Teve um momento assim onde você começou a se comprometer mais, não teve? Falou assim, não, eu quero viver para agradar a Deus. Então olha só, a prudência na tua vida, tu tem que começar a usar ela para conservar essa decisão boa, a vida na graça. Então ele vai dizer aqui, ó, nós temos que procurar usar a prudência para evitar todos os pecados. E aí como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Ele vai colocando várias coisas. Primeiro, refletindo sempre antes de fazer qualquer coisa ou de tomar qualquer decisão importante, não se deixando levar pelo ímpeto da paixão ou do capricho, mas se deixar conduzir pelas luzes serenas da razão, iluminadas pela fé. Então, por exemplo, quando eu estava no ensino médio, tinha que decidir que profissão que eu vou fazer da minha vida. Naquela época, graças a Deus, eu já tinha conhecido já tinha entendido aquilo que Santo Inácio falou. A meta é o céu, o resto é caminho. Então eu lembro que isso me ajudou a pensar. Falei, olha, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou fazer uma profissão que eu quero fazer bem, porque eu quero agradar a Deus nela. E aí isso foi me ajudando a tomar essas decisões importantes da minha vida. Que rumo que eu vou tomar, que profissão que eu vou buscar. Então, o Otávio, por exemplo, está nesse caminho agora também, né, Otávio? Segundo ano de ensino médio acabando aí, terceirão, vai só a pressão. E agora? Sou o futuro desempregado. Não, calma. Também não é assim, né? Aí você já vai ter que pensar. Então, o que ele nos recorda aqui? Nós precisamos refletir sempre antes de fazer essas escolhas importantes na nossa vida. Segunda coisa, considerando calmamente os prós e os contras, as consequências boas e más que podem resultar de uma ação. Se nós formos analisar essas dicas que ele está dando aqui, vai estar lá naquele livro do Santo Inácio também, que é o Discernimento dos Espíritos. No Discernimento dos Espíritos, Santo Inácio vai ficar falando essas coisinhas aqui pra gente. Como é que eu vou discernir se um pensamento que eu estou tendo é bom ou é mal? Aí ele vai falar isso aqui, ó. Né? Olha, compara com os mandamentos, depois olha, pensa os prós e os contras disso aí, qual é a tua inclinação, né? Então, eu vou fazer uma escolha. Primeira coisa é não me deixar levar pela paixão, pela emoção. Calma, a emoção engana. A gente vivencia isso constantemente na nossa vida. A gente, sei lá, sente raiva ou não vai com a cara de uma pessoa, depois descobre que ela era muito boa, e assim, etc. Ou a gente fica com muita raiva aqui e faz algo que se arrepende. Então, primeira coisa, não deixa se guiar pela paixão. Segunda, considera os prós e os contras daquela escolha. Nossa, eu fiz tanto isso aqui na faculdade. Na faculdade teve um momento que eu pensei assim, falei, não quero mais isso aqui não. Eu estava lá em Dourados, falei, não quero. Eu vou para casa, vou trabalhar lá nas Barros, onde for, mas eu quero estar em Amambai com a minha família de boa. Vou trabalhar lá. Eu pensei isso, né? Aí eu saí para caminhar. Lá no Parque dos Ipês, que é onde eu ia para refletir. Lá. E no caminho eu ia refletindo. E aí eu parei a pensar, eu fiz exatamente isso. Falei, cara, mas peraí, calma aí. Vamos supor então que você trancou o curso agora e voltou para Mumbai. O que você vai fazer na prática? E isso você vai fazer? Compensa? Agora pensa se você continuar. O que você vai ter depois? Compensa ou não compensa? Eu pus isso aqui em prática, pensar o pós e os contras. E estou aqui, me formei. Então eu escolhi não abandonar. E eu fiz isso umas 3 vezes para dizer assim, tipo, não, realmente depois de analisar os prós e os contras, mas eu lembro muito bem, eu sentado sozinho lá de noite, eu sentava numa calçada,
Aí era caminho do Parque dos Ipês, tinha uma igreja luterana lá, que tinha e naquele caminho tinha muita árvore, era muito gostoso ficar lá. Aí eu sentava na calçada lá, sozinho, pensando na minha vida, o que eu vou fazer? Se eu vou tomar uma decisão ou não. É isso daqui. Agora, ele também nos coloca aqui que para crescer na perseverança, não basta então refletir com a razão, não basta considerar pós e contras, é preciso perseverar nos bons propósitos, sem se deixar levar pela inconstância ou negligência, às quais a nossa natureza viciada pelo pecado é tão inclinada. Nós sabemos da nossa fraqueza, em perseverar nos bons propósitos. Então, se nós queremos crescer numa vida guiada pela prudência, a gente também tem que perseverar naquelas coisas que a gente decidiu, com a prudência. Precisamos vigiar cuidadosamente a prudência da carne, que não é uma coisa boa, que busca pretextos e sutilezas para se eximir do cumprimento do dever e satisfazer as paixões desordenadas. Então eu vou falar de mim agora, Eu, Sérgio, decidi que eu vou agradar mais a Deus, agora eu vou dar mais meia horinha de oração a mais para Deus. Mas aí chega na hora de fazer a oração, eu tô com aquela preguiça. Aí é o quê? É a prudência da carne me dizendo, não vai rezar agora, reza depois, agora dá uma descansada. Aí lá vou eu, descanso, e aí a oração vai para onde? Lugar nenhum, não faz. A gente sempre vai estar lutando contra falsas razões que vão vindo na nossa mente, que vão nos tirar os bons propósitos. Tem que cuidar disso, outra coisa que a gente sempre recorda, Viver o dia, como nos aconselha o nosso Senhor no Evangelho, sem nos preocupar demasiadamente com o dia de amanhã, o qual não sabemos se amanhã será para nós, e em todo caso será regido e controlado pela providência amorosa de Deus. Mas ele vai nos recordar, os principiantes não devem se contentar com esse primeiro aspecto puramente negativo de evitar os pecados. Devem começar a orientar suas vidas pelas vias da prudência. E assim entra aquilo que Santo Inácio, nós já lemos, eu adiantei. Como que eu e vocês vamos começar então beleza, conservamos a prudência, estamos lutando para viver na graça. Agora a gente precisa buscar referir ao fim último de todas as suas ações o objetivo de agradar a Deus. Como que eu vou garantir que eu sempre vou estar bem disposto adiante de uma decisão que eu vou ter, que vai surgir numa circunstância? Como que eu vou garantir que eu vou estar bem disposto a raciocinar, dominando minhas paixões, olhando prós e contras, buscando fazer uma escolha adequada? Se eu carrego na intenção no meu coração de em tudo agradar a Deus. Se eu e vocês carregamos essa intenção de em tudo agradar a Deus, pode ter certeza que a gente vai ser prudente nas nossas escolhas. Porque a gente sabe que o que está em jogo é coisa grande. Essa realidade, então, de que Deus nos vê e que nós queremos agradar, esse bom desejo deve iluminar a nossa mente para que a gente possa ser prudente na prática. Ele vai nos recordar que nós devemos ter essa recordação sempre em mente, subordinar tudo ao nosso maior problema, que é o problema da nossa salvação eterna, já que nos lembra o Senhor, que nada adianta ganhar o mundo inteiro se perde a própria alma. Ou, como disse, aí ele cita aqui uma canção, que vai dizer que a ciência mais elevada é que o homem acabe na graça, que ao final de sua jornada, quem se salva sabe e o que não sabe nada. Aqueles trava-língua de poesia, Estou dizendo, olha, ao final da vida, quem tinha na graça sabe, compreende que aquilo era tudo que importava. E quem não tinha isso na mente, não tinha essa preocupação de estar na graça, percebe que tudo que ele sabia não é nada, não serve para nada se você não estiver na graça. E aí, ele termina aqui falando, olha, quando vocês quiserem se adiantar mais na santidade, aí você não vai buscar a prudência para você simplesmente evitar os pecados.
Porque é isso que ele disse aqui, ó. Eu e você temos que ser prudentes para evitar os pecados. Aí ele começou a falar, mas você tem que ir além. Não basta evitar os pecados, você tem que ser prudente para buscar agradar a Deus, você vai buscar fazer as coisas com perfeição, vai buscar fazer melhor. E aí é o segundo passo que ele fala, olha, quando você quiser se adiantar em santidade, você tem que fazer igual os santos e começar a buscar ser prudente para buscar a maior glória de Deus em tudo. Então agora você quer fazer as coisas bonito, digamos assim. E aí ele vai falar também da mortificação cristã. Então aqui entra, por exemplo, o jejum, né? A abstinência, são atos de mortificação, né? Que vão nos ajudar a crescer em santidade, no seu devido contexto, no devido momento, no devido lugar, né?